pela oportunidade que nós estamos tendo nessa noite de cultuar a Ti, de entregar o nosso melhor louvor, a nossa adoração. Nós entendemos que no meio dos louvores, a presença do Senhor se faz presente, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está aqui, mas nós Te pedimos algo especial nesse momento, ó Pai. Fala conosco, vem com a Sua palavra trazendo direção, trazendo fortalecimento, trazendo forças para que nós possamos seguir, ó Pai, aquilo de acordo com a Sua vontade para as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, ó Pai, crendo no Seu santo nome. Use o Seu servo mais uma vez, como o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, amém. O receba aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, você que pode, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 3. Pedi a gentileza dos irmãos que estavam tocando para me ajudar a pregar aí hoje. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo 3, verso de número 3. Enquanto você encontra, gostaria de estar fazendo meus agradecimentos. Meu irmão Pedro, que nos estendeu esse convite. Que Deus abençoe muito sua vida. Também trago a saudação do meu pastor Carlos Walter. Nós somos ali da Brasil para Cristo, Fazenda Ipanema, para a glória de Deus. Hoje também me faço acompanhado da minha esposa. E por isso que até o dia de hoje, meu irmão, eu acredito em milagre. Porque para Deus fazer uma mulher maravilhosa dessa, linda, gata, tipo, se apaixonar por um rapaz que é só a capa do que suco, meu irmão, só o chassi do grilo, é graça de Deus, né, pastor? É misericórdia de Deus. Eu concordo com o senhor. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Que diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E você se assenta glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem me conhece sabe que a minha mensagem é uma mensagem arroz com feijão. Prega arroz, feijão, picanha, é o pastor. Aí vocês cobram deles, tá bom? Mas Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração hoje. Glória a Deus. O tema que Deus colocou no meu coração, enquanto estudava as Escrituras, é encontrados pela graça. Você pode repetir esse tema? Encontrados pela graça. Olha para esse irmão do seu lado e fala assim: você foi encontrado pela graça. Glórias a Deus. A graça é o favor imerecido de Deus a nós. É como se nós tivéssemos um presente que não merecíamos. A graça de Deus abundou sobre o pecado, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça de Deus, ela é manifesta não somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós vemos algumas aparições da graça de Deus, como por exemplo,
no jardim, quando o homem pecou, quando o homem falhou, presta atenção aqui, a minha mensagem é rápida, mas eu preciso da sua atenção. Quando o homem falhou, quando o homem pecou, Deus mostrou a sua graça no jardim, fazendo as vestes, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. O que é isso? Era a graça de Deus manifesta no jardim. Quando Deus decidiu exterminar a humanidade, a graça dele encontrou Noé. Quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, a graça dele foi manifesta na vida de Ló e na casa dele. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, ali naquele deserto, fizeram uma estátua e adoraram o bezerro de ouro, a graça de Deus foi manifesta, levantando a lei. É a graça dele. No Novo Testamento, a graça de Deus alcançou um homem chamado Paulo, a caminho de Damasco, em Atos capítulo de número 9. Paulo, perseguidor da igreja, que portava as cartas com a autorização do Sinédrio para perseguir, para matar, para prender. Mas quando a graça de Deus alcançou, as cartas de prisão se tornaram cartas de edificação para as igrejas. Paulo estava portando as cartas para prender, mas aí agora na prisão ele escreve as cartas para edificação. Que isso? Graça. Quando Pedro, ele pescou a noite toda e não pegou nada, Jesus chega ali para ele e fala assim: tu não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Que isso? Graça. Aquele homem, em João capítulo de número 5, há 38 anos, esperando no tanque, as águas se moviam de ano em ano, 38 anos tentando, chega Jesus e fala assim: levanta, pega o teu leito e anda. Que isso? Graça. Até aquele momento, era ele no leito. Depois que teve o encontro com Jesus, é ele carregando o leito. Lembra de Marcos, capítulo de número 2, quando o paralítico desce ali naquele telhado e é colocado diante de Jesus. Até aquele momento era o leito carregando o paralítico, mas quando ele teve um encontro com a graça, agora é o paralítico carregando o leito. Que isso é graça, é favor imerecido. Lembra de Atos capítulo de número 10, o centurião Cornélio, na casa de um gentil. Atos capítulo de número 2, descida do Espírito Santo para o povo judeu. Atos capítulo de número 10, graça sendo manifesta para todas as nações, porque até o momento, Atos capítulo de número 2, só o povo judeu recebeu o Espírito Santo, conforme Joel 2:28, mas em Atos capítulo de número 10, Pedro estava pregando numa mesa, num banquete, e o Espírito Santo desceu, e eles foram cheios. Que isso? Era a graça sendo manifesta. O texto que nós lemos relata a tipificação no Antigo Testamento do que Deus pré-anunciou a Abraão, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jonas, ele vive no meio de dois contextos importantes. Jonas, ele vive depois
da divisão do Reino Norte e do Reino Sul. E ele vive um período que antecede a queda do Reino Norte de Israel, quando em 722 a Síria invade Israel, espalha o povo por toda a terra, tanto é que se você for ler o livro de 2 Reis, se eu não me engano, você vai perceber que tem uma jovem israelita na casa de um comandante de guerra chamado Naamã. Por quê? Porque quando eles venceram em 722, eles espalharam o povo judeu. Eles espalharam as 10 tribos. E Jonas, ele está vivendo esse período. Deus fala com Jonas no capítulo de número 1, dizendo assim: Jonas, filho de Amitai, levante-se e vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas se levanta, porém, para fugir. Vem comigo. Jonas, ele quase faz aquilo que Deus manda. Jonas, ele faz quase 100% aquilo que Deus manda. O que Deus tinha falado a ele? Levanta. Ele se levanta, sim ou não? Mas ele vai pregar? Não. Ele vai fugir. Porque tem gente que faz quase tudo que Deus manda. Quase tudo que Deus pede. Ele tem disposição para levantar. Tem disposição para ficar no celular, tem disposição para ir no mercado, tem disposição para ir no shopping, tem disposição para passear com o namorado, com a namorada, tem disposição para fazer quase tudo, mas quando é para Deus, foge. Faz quase tudo que Deus manda. E quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que Jonas, ele desce. Porque a vida de quem não faz aquilo que Deus manda é descer. Jonas desce a Jope, pega um navio para ir aonde? A Nínive não, irmão, ele está fugindo para não ir para Nínive. Ele pega um navio para ir para Tarsis. Dentro do navio, ele desce. Para onde? Porão. Depois que ele sai do porão, ele desce para onde? Para o mar. Depois que ele está no mar, vem um grande peixe, e ele continua descendo. E tem gente que só percebe aonde ele está, quando ele está lá no fundo. Tem gente que está descendo a vida financeira, vida espiritual, perdendo o casamento, perdendo noites de sono. Sabe por quê? Só porque não está cumprindo a chamada de Deus na vida dele. Tem gente que está perdendo tanta coisa só porque está fugindo da chamada de Deus. Jonas, ele está lá no navio, e Deus, ele é tão gracioso que ele manda uma tempestade. E Jonas, ele está dormindo. E o fato de você estar calmo na situação que está, não significa que está tudo bem entre você e Deus. Porque tem gente que mesmo fugindo dorme. Mesmo em direção contrária ao que Deus tem para a vida dele, ele dorme. E aí a graça de Deus alcança, só que de uma maneira diferente, pastorzão. Deus manda uma tempestade. E a tempestade faz com que os marinheiros daquele navio jogassem as cargas fora para aliviar o peso. Só que para prestar atenção comigo, o comandante daquele navio, ele não sabia, guitarrista, quem entrava e quem saía do navio. Ele não tinha um checklist. Fulano de tal está ok, ciclano está ok, beltrano está ok. Não, ele não tinha um checklist. Quem entrava, quem saía, entrava quem queria, saía quem queria. Pagando, tá tudo certo, tá top, de boa, tranquilo. Só que o problema disso, eu já vou voltar para o texto que nós lemos, mas o problema disso é que o comandante daquele navio passou por uma tempestade que não era para ele passar. Porque se ele soubesse quem estava entrando, só um pegou ali. Se ele soubesse quem estava dentro, ele não tinha passado pela tempestade. E passando pela tempestade, ele perdeu carga, perdeu matéria-prima.
Ele perdeu bens, porque não sabia quem estava dentro do navio, porque não sabia para quem ele abria a porta do navio, porque não sabia quem estava dentro do navio, porque não sabia quem estava pagando a passagem para o navio dele. Sabe o que Deus está me mandando dizer? Deus me tirou lá de Peró só para dizer para alguém: você está perdendo muita coisa, porque você dá muito acesso para pessoas que você não conhece, para gente que você não conhece. Sabe por que você passa por muitas tempestades na sua vida? Porque você sai abrindo a boca para todo mundo, você conta para um, conta para outro a situação que você está passando, como está o seu casamento, como está a sua vida financeira, e sai abrindo acesso para todo mundo. Mas na noite de hoje, eu quero te dizer uma coisa: começa a colocar os seus planos no joelho, no chão. Entra no teu quarto, Mateus capítulo de número 6, verso de número 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Deus, porque o mesmo Deus que te vê em secreto, vem comigo baterista, pelo amor de Deus, porque o mesmo Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará em público. Tem gente que abre acesso do casamento dele para Deus e o mundo, tem gente que abre acesso da vida financeira dele para Deus e o mundo, e Deus está dizendo para alguém aqui, a partir de hoje, para a tempestade acalmar, entra no quarto, fecha a porta e fala comigo, conta os seus planos para mim, porque eu tenho pensamentos sobre você, eu tenho planos para a sua vida. Prova na Bíblia, vou provar na Bíblia. Jeremias capítulo de número 1, ele fala para Jeremias dizendo assim: Jeremias, ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci, eu já planejei algo para a sua vida. Jeremias, eu já tenho algo para você. O apóstolo Paulo diz assim: nós que fomos predestinados, ou seja, Deus já tinha um plano para mim, já tinha um plano para você. O salmista também diz que no livro dele foram escritos todos os nossos dias. O que você está querendo dizer com isso, irmão Caio? É que Deus já tem um plano preparado para a sua vida, Deus já tem algo preparado para a sua vida. O Espírito Santo de Deus não está brincando quando Ele diz que quer te usar, quando Ele diz que quer te encher, quando Ele diz que quer usar você naquela escola, naquela faculdade, naquele trabalho. Ele tem um plano para a sua vida. Sabe algo que eu acho interessante, pastor? Eu preciso que você preste atenção aqui. O navio que Jonas estava, ele foi atingido pela tempestade? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo para ficar top. Foi atingido pela tempestade, sim ou não? Sim. Oh, vocês estão ligados. Povo abençoado. O navio que Jonas estava, foi atingido pelo vento, sim ou não? O navio que Jonas estava quase naufragou, sim ou não? Mas naufragou? Não, mas espera aí. Quer dizer que a tempestade veio? Quer dizer que o vento veio? Quer dizer que eles perderam as cargas? Quer dizer que quase afundou? Mas não afundou, sabe por quê? Porque a graça de Deus ainda alcançou. Ele está indo na direção contrária, irmão, mas a graça de Deus ainda alcançou. O navio que você está, ainda que você esteja em desobediência, ainda que você não esteja 100% nos planos que Deus tem para a sua vida, Ele ainda permanece com a graça dele, dizendo: eu vou permitir perder, vou permitir o vento vir, vou permitir balançar o barco, mas você eu não perco. Jonas, ele é jogado no mar. E quando ele é jogado no mar, vem o grande peixe lá e engole Jonas. E aí Jonas, ele entende. E ele ora lá no fundo do abismo, Pedro. E ele diz: quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrei do Senhor. O que vai precisar acontecer na sua vida para você se lembrar do Senhor? O que você vai precisar perder
para você se lembrar do Senhor. Aonde Deus vai precisar tocar para você se lembrar que você é chamado. Para você se lembrar que Ele tem algo na sua vida. Para você se lembrar, jovem, que Ele quer te usar, não só aqui na igreja, mas lá na sua escola também. Você lembra o começo da sua caminhada? No começo a gente é fogo puro, né, meu irmão? A gente é top. Nada para a gente. Mas o tempo vai passando. E o inimigo do crente, um dos inimigos do crente é o tempo. Você lembra do Eutico? O Eutico começou bem. Ele subiu 3 lances de escada para escutar um tagarela chamado Paulo. Paulo pregou o maior discurso dele de todos os tempos. Ele começou bem, mas o tempo passou e ele sentiu sono. O tempo passou e ele foi para a janela. O tempo passou e o lugar de culto passou a não fazer mais sentido para ele. Éfeso, Atos capítulo de número 19, Éfeso tem a maior conversão em massa da história da igreja. Eles queimaram os livros de bruxaria em praça pública. Nos dias atuais, quase 2 milhões de reais em livros queimados. Só que se você for ler Apocalipse capítulo de número 2, Deus está dizendo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Volta ao seu primeiro amor. Porque o tempo faz com que a gente se afaste. Jonas, no capítulo de número 3, agora ele obedece, irmão. Agora ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. E quando ele começa a pregar, o povo começa a escutar. E eles vão se convertendo. Jonas, ele não foge porque ele é fujão, ou porque ele é medroso. Os ninivitas, os assírios, eles tinham um dos maiores exércitos da época. Eles eram muito violentos. Quando eles ganhavam uma guerra, eles penduravam a cabeça dos generais dos exércitos deles nos portões da cidade, pastor. Eles furavam o olho dos filhos daqueles homens para que eles não viessem a dar continuidade no exército. E eles abusavam sexualmente das mulheres deles em praça pública. Então Jonas, ele não está fugindo porque ele é medroso. Jonas, ele está fugindo por senso de justiça. Ele está fugindo por senso de... Como assim? Ele está dizendo assim, se eu pregar, Deus vai ter misericórdia, cara. Se eu pregar, eu conheço esse Deus que eu sirvo. Ele vai ter misericórdia desse povo. E eu não quero que Ele tenha misericórdia desse povo. Porque esse povo é mau. Esse povo é ímpio. Esse povo comete atrocidades. E aí Deus olha para Jonas e fala, Jonas, prega. E aí eu imagino Jonas conversando com Deus, falando, Deus, se eu pregar, o Senhor vai, a sua graça vai alcançar. Se eu pregar, a sua misericórdia vai alcançar. E Deus, Jonas, prega. E aí eu imagino Jonas falando assim, Senhor, mas eles são ruins demais, Deus. Rapaz, pensa num povo ruim, Deus, é eles. E Deus falando, Jonas, a graça é sua ou é minha? Aí eu imagino Jonas respondendo, é sua, Senhor. Jonas, a misericórdia é sua ou é minha? É sua, Senhor. Jonas, é você que traçou um plano para a humanidade e enviar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário? Não, Senhor. Quem foi que fez isso? É você, Senhor. Então, Jonas, faz o seguinte, só prega a minha palavra e deixa que salvação é comigo. Sabe por quê? Porque tem um pessoalzinho aqui, não tem não, mas aonde eu congrego tem um pessoalzinho que acha que só o pecado
dos outros, só as atrocidades dos outros, só os erros dos outros, erros que não devem ser perdoados, e os erros dele, não, tá de boa, tá tranquilo, e os erros dela, tá de boa, tá tranquilo, não tem problema não, mas o irmãozinho pecou, o irmãozinho falhou, o irmãozinho caiu, exclui, joga fora, não merece perdão, não merece graça, mas Deus me trouxe aqui para dizer, tu não é portador da graça, coisa nenhuma, a graça quem derrama sou eu. Faz o seguinte, só prega a minha palavra e deixa que salvação é comigo, deixa que misericórdia é comigo, deixa que graça e remissão de pecado é comigo, deixa que quem salva sou eu, quem santifica sou eu, quem leva para o céu sou eu, quem pagou o preço foi eu. Tu não é juiz de ninguém, tu não é melhor do que ninguém. O mesmo sangue que foi derramado por você na cruz do Calvário foi derramado por Beltrano, por fulano, por ciclano. Por isso que o apóstolo Pedro diz, vocês não foram comprados por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. E agora Jonas começa a pregar, e o povo começa a se converter. Aí Jonas começa a coçar a cabeça, dizendo, rapaz, esse povo tá jejuando agora, esse povo agora está se convertendo, moço. Aí Jonas, no capítulo de número 4, ele espera a destruição. Espera aí, ele pregou, sim ou não? Pregou. Ele fez o que Deus mandou, fez o que Deus mandou. Aí agora que ele sabe que o povo se converteu, ele está esperando a destruição. Jonas, ele foi o profeta que deu o chute inicial do evangelismo. No mesmo tempo que Jonas está vivendo, tem Amós e tem Oséias. Mas Deus insiste em Jonas, por quê? Porque Deus quer tratar com o caráter de Jonas. Presta atenção comigo, 4 capítulos do livro de Jonas. Um capítulo só para salvar uma cidade inteira. 4 capítulos para converter o profeta. Capítulo de número 3. Precisou, irmão, de 10 versículos para Nínive se converter. E para Jonas se converter. Capítulo 1 ele foge. Capítulo 2 lá no fundo do mar. Capítulo 3 volta a pregar. Capítulo 4. O livro de Jonas não é sobre Nínive. É sobre o caráter de Jonas. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Deus ainda insistiu no profeta. Ele não foi enviado porque ele só tinha ele, não. Tinha mais gente, mas Deus quis Jonas. Você não está aqui porque não tinha mais gente para vir, não. Você está aqui porque Deus quis você. Você está aqui, jovem, porque Ele te amou. Consegue colocar aí no telão para mim, Efésios capítulo de número 1, verso de número 7, por gentileza? Como que é o nome da cantora, pastor? Esqueci. Evelyn. Você consegue cantar? Como que é o nome daquele louvor, Pedro? Isso. Me ama. Fica preparado aqui já, irmão. Então, eu já vou finalizar a mensagem. Efésios capítulo 1, verso de número 7. Rapaz, eu não enxergo. Pastor, o senhor consegue me ajudar a pregar? Vem aqui, por favor. Já vou terminar. Pastor, me ajuda aqui a pregar também rapidinho. Eu preciso só de 2 pessoas. Bom, precisar que o senhor fique desse lado aqui. Isso. Já vou terminar, tá, irmão? O pastor vai ficar aqui no meio. E você vai entender. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, ele fala assim, nele temos a redenção, por meio do seu... Presta atenção aqui que eu vou terminar a mensagem. Nele temos a redenção por meio do seu... O perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça.
Na minha Bíblia, é que nessa daqui está a versão atualizada. Mas na minha Bíblia está dizendo assim: nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Redenção e remissão parece igual, mas não é igual. Naquela época, ainda existiam os escravos. Então, vamos supor aqui, pastor, vou só te usar rapidão, tá? Isso me quebra, né, pastor? Vamos supor que o pastor, eu sou o senhor dele. Vamos supor, irmão, é um exemplo, pelo amor de Deus, tá bom? É só para você entender, calma. Eu sou o senhor do pastor, vem para cá, pastor. Isso. Aí vamos supor que o pastor, ele não gostou de mim, não. Né? Não tem motivo, irmão, mas ele não gostou de mim. Aí ele fugiu. E aí ele fugiu e ele encontrou um outro senhor. Aí vai para lá agora. Aí agora, ele fugiu, irmão. Ele era meu, sim ou não? Sim ou não? Mas ele fugiu, teimoso. Ele fugiu, não gostou de mim. E aí um outro senhor encontrou ele. Agora ele está na posse dele. Redenção significa comprar de volta aquilo que já foi meu. Então eu chego nesse senhor, eu estou andando lá na fazenda e vejo o meu ex-servo. E aí eu falo assim: rapaz, encontrei ele aqui, moço. E aí eu vou querer comprar ele de volta. Quanto o senhor quer nele? Tudo. Não, mas você tem que falar só um preço, só para eu terminar de pregar, vai, me ajuda. 1.000. Vendeu por 1.000.000, pastorzão. Eu comprei. Vocês acham que compensa? Compensa. Eu comprei de volta, mas ele não era meu? Ele era meu? Mas eu comprei de volta, que isso? Redenção. Lembra do jardim? Quem era o nosso Senhor? Deus. Fomos ludibriados pela serpente. Sim ou não? Sim ou não? Aí veio Jesus, lá na cruz do Calvário, e falou assim: rapaz, eu não estou falando que, não, pelo amor de Deus, rapaz, esse daí era meu, ele estava na minha posse lá no jardim, mas sabe de uma coisa, eu amei tanto ele, que eu vou comprar ele de volta. Por isso que Pedro diz que nós não fomos comprados por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Era Deus falando assim: ele não merecia ser comprado de novo, mas eu estou comprando porque eu amo ele. Ele não merecia porque é teimoso, mas eu estou comprando de novo porque eu amo ele. Ele não merecia porque fugiu, mas eu estou comprando de novo porque eu amo ele. Aí tá bom, top, Deus abençoe, pastor. Tá bom, agora, não, pastorzão, fica aqui, que agora eu vou terminar de usar ele aqui. O pastor voltou para minha posse, irmão. Comprei ele por quanto? 1.000. De boa. Achei barato, achei que valia um pouquinho mais. Também acharam que valia um pouquinho mais, pastorzão. E aí, agora era o meu direito, irmão. Eu sendo o senhor dele, era meu direito falar assim: rapaz, amarrei naquele poste lá, uma quarentena de açoite menos um, para ele aprender a parar de fugir. Deixa ele sem pão, sem água aí, para ele aprender a parar de ser teimoso. Aí vem a remissão. O que é a remissão? É o perdão. Jesus podia ter feito isso com a gente, irmão. Era direito dele. Assim: rapaz, você foi teimoso demais. Olha, agora você vai sofrer, moço. Agora, rapaz do céu, eu vou deixar você de castigo. Mas aí ele olhou para a gente, pastor, e falou assim: você merecia ser castigado, você merecia punição, mas eu te perdoo. Peraí. Os ninivitas mereciam uma punição.
Eu merecia punição, pastor merecia punição, Pedro merecia punição, a levita merecia punição, o baterista merecia punição, a igreja merecia punição, mas Deus olhou para nós e falou assim: eu perdoo, e o escrito de dívida que era contra nós foi pago, foi pago, foi pago, foi pago, foi pago, foi pago. Nós não devemos mais nada, e é por isso que o diabo fica coçando a cabeça dizendo assim: ele não merecia, mas Cristo comprou, Cristo remiu, Cristo lavou, Cristo amou. Me ama, Ele te ama. Se coloca de pé, por gentileza. Ele me ama, me ama. Ele continua te amando apesar dos seus defeitos. Ele continua te amando apesar das suas transgressões. O diabo tem colocado na mente de algumas pessoas que você não é amada por Cristo, que você não é amado por Cristo, mas Jesus Cristo te amou lá na cruz do Calvário.